Há um tempo atrás fizemos o vídeo da nossa lista dos melhores jogos baseados em animes. E lá falamos jogos muito maneiros, como Dragon Ball FighterZ, Naruto Shippuden Ultimate Storm Ninja 4, que inclusive são 2 jogos da Bandai, que é conhecido por transformar muitas obras em gameplays viciantes. Mas o contrário também acontece bastante. Há muitos jogos que expandiram sua popularidade e se tornaram mainstream depois que sua adaptação animada encantaram jovens de todas as idades ao redor do mundo. Foi isso que aconteceu com Pokémon em grande parte dos países, por exemplo. Bem, meu nome é Lucas. eu sou Giovana. E hoje falaremos dos melhores animes inspirados em games. Claro, essa é a nossa lista, então provavelmente esqueceremos de alguns animes que você curte bastante e por isso já te convido a colocar aqui no campo dos comentários a sua lista. Inclusive, aproveita e já deixa seu like e se inscreve pra ficar dentro do mundo dos jogos. Também confira a nossa plataforma, o newage.gg. Lá você poderá competir por premiação e dinheiro nos seus jogos favoritos, fazendo uns campeonatos toda semana. E também, caso você não seja do competitivo, lá tem notícias diárias sobre o mundo da tecnologia, games e cultura pop. Vai lá conferir que se você é gamer de verdade, com certeza você vai curtir. newage.gg. E agora, vamos pro vídeo. Não dá pra começar a nossa lista sem mencionar um dos animes mais famosos, reconhecidos e de longa data do mundo. E um dos grandes responsáveis por estabelecer essa conexão entre jogos e animações. Pokémon é a prova de como essa colaboração pode ser bem sucedida e lucrativa, especialmente quando você tem uma variedade de criaturas que podem se tornar colecionáveis. O que é intrigante é que após tanto tempo imerso em nossa cultura, já existe toda uma geração que não tá ciente de que Pokémon se originou em jogos antes de se tornar um anime. Acredita que tem gente que não sabe disso? Não é possível. Tá bom. A ideia por trás disso foi lançar uma série animada pra auxiliar na promoção dos jogos, especialmente fora do Japão. E o resultado a gente já sabe, né? Foi tão fenomenal que a franquia se tornou gigante. O sucesso foi extraordinário, a ponto de personagens como o Pikachu e os amigos dele se transformarem em ícones culturais que quase 30 anos depois continuam muito influentes. Sabe que absurdo? Tipo assim, o do Pokémon acabou só ano passado, então eu acho que foram mais de 20 anos, né? Com certeza foram mais de 20 anos. E também vale mencionar que as cartas de Pokémon hoje valem milhões, né? Charizard da primeira geração com nota 10 de conserva. Cara, eu lembro que tinha galera da escola que levava álbum, tá ligado? Tipo assim, pra fichário. Fichário. Fichário, levava, porra. Porrada. The Witcher, a Lenda do Lobo, segue a fórmula de animação que faz tanto sucesso em Castlevania, já que os dois são da Netflix. A animação acompanha Vesemir, um bruxo da geração anterior à do Geralt, nosso principal protagonista do jogo e dos livros, cuja prioridade é o dinheiro, até que seu reencontro com Eliana muda sua perspectiva totalmente. Eliana do Luciano Huck? Essa mesmo. Canta Digimon? Não, aí não é Eliana. Não, mas a Angélica. É a Angélica, cara. Ah, é a Angélica, desculpa. As duas são iguais, gente. A Angélica canta Digimon e canta bem. A trama semelhante à da série live action é construída em um ritmo que mistura o drama de um mundo impiedoso com a ação bem coreografada, com a personalidade do Vesemir tornando tudo muito mais divertido. A animação tira proveito da falta de censura para apresentar batalhas sangrentas e momentos de tensão que ressoam com os jogos e as outras produções da franquia. Além disso, incorpora fanservices e easter eggs, embora a falta de mais músicas ao longo do filme possa ser um ponto de incômodo. No entanto, a qualidade do trabalho artístico e sonoro é evidente. A Lenda do Lobo aprofunda o protagonista e preenche algumas lacunas deixadas pela primeira temporada da série live action, oferecendo uma excelente adição canônica ao universo de The Witcher da Netflix. God Eater. God Eater é uma trilogia de jogos publicada pela Bandai Namco e inicialmente exclusivo para PSP, favorito da Ana Maria. Acabou gerando um anime no 5º aniversário do jogo. O nome God Eater deriva do uso das armas God Arcs, por personagens que enfrentam os devoradores de energia divina chamados Aragami. Com uma trilha sonora notável composta por artistas como Goshinna, que também contribuiu para o jogo, e produzido pelo estúdio Ifotable, conhecido pela animação de alta qualidade, tipo Kimetsu no Yaiba, a série trouxe mais vida a esse mundo de ação e monstros. A história se passa num mundo devastado em 2071, onde a humanidade está à beira da extinção devido a criaturas gigantes conhecidas como Aragami. Para enfrentar essa ameaça, a organização Fenrir é formada, e os membros, chamados God Eaters, usam armas chamadas God Arcs, feitas com células do Aragami.
Os God Eaters originais usam God Arcs, que podem assumir apenas uma forma, seja arma ou lâmina, enquanto os novos tipos podem alternar entre as duas formas, sendo isso uma descoberta que os diferencia dos antigos tipos. O jogo gira em torno dessa luta dos God Eaters contra os Aragami para salvar a humanidade da extinção, coisa que a gente nunca viu antes em nenhum anime. Street Fighter 2 Victory. Street Fighter é uma referência incontestável nos jogos de luta e um dos ícones mais proeminentes do mundo dos videogames. Não surpreendentemente, portanto, que os animes tenham buscado capitalizar esse sucesso, trazendo as fantásticas histórias do Ryu e do Ken para as telas. Entre as inúmeras adaptações da série, Street Fighter 2 Victory se destaca como uma das mais memoráveis e queridas pelo fandom. Embora o presente... Eu ri do fandom. Mas é... Embora apresente um estilo visual um tanto diferente dos jogos, notavelmente Ryu não usa sua característica faixa vermelha na cabeça. A ideia de explorar as origens dos personagens foi uma jogada certeira. Esse anime contribuiu muito para a rica mitologia que envolve a série, um feito notável considerando a confusa cronologia dos jogos. A série foi transmitida no Brasil durante meados dos anos 90, quando Street Fighter 2 dominava os fliperamas, amplificando ainda mais o sucesso do Street Fighter 2 Victory. Se você tem mais de 30 anos, é bastante provável que tenha tentado replicar os movimentos dos braços para lançar um Hadouken em algum momento da sua vida. Hadouken! Por que você não fez? Você... Ai, que vergonha. Aí, Andrew, lança o Hadouken aí. Hadouken! Aqui é só Kamehameha. Que é a bola de energia. Não, mas o Hadouken nem carrega. O Kamehameha, afastem-se. Lucas vai lançar o Kamehameha com todas as suas forças. Vai lançar o Kamehameha dessa distância. Claro que ele não vai fazer essa barbaridade. Pode destruir toda a Terra e todos vamos morrer. Não. O quê? O quê? Ficou louco. Não pode ser. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Tekken Bloodline. Junto com Street Fighter, Tekken é uma das franquias de jogos mais renomadas dos videogames, e levou um tempo até que o clássico da Bandai Namco ganhasse um anime digno. O recém-lançado Tekken Bloodline faz um excelente trabalho resumindo a complexa linha do tempo da saga e se concentra tanto na trama de vingança da família Mishima, quanto na icônica galeria de personagens. A temporada gira em torno de Jin, um jovem que perde sua família em um ataque de um estranho monstro determinado a obter o poder que ele abriga. Em busca da vingança, o rapaz procura seu avô, o lendário Rei Hat. O problema é que o velho... Não é que é aquele O problema é que o velho guarda alguns segredos sombrios que não ameaçam apenas o futuro da família, mas também o destino do mundo como um todo. Impressionante, né? Todo mundo consegue destruir o mundo, né? Devil May Cry. A Capcom é um dos estúdios que mais abraçou os animes como forma de expandir a popularidade dos seus games. Além de Street Fighter e Dragon's Dogma, a produtora também investiu na criação de uma animação focada no clássico Devil May Cry. Lançado lá em 2007, o desenho focava um lado mais desbocado. É, pô, falou palavra. Tá de sacanagem, como que você Fala rebelde. Rebelde. Lançado em 2007, o desenho focava um lado mais desbocado. O cara era muito desbocado, né? Não fala desbocado também, quero que se f... Não ri. Lançado em 2007, o desenho focava em um lado mais desbocado do herói Dante e muito mais concentrado na personalidade que ele apresenta no terceiro game da franquia. E embora não tenha conseguido replicar o sucesso dos jogos, a adaptação conseguiu trabalhar bem a história do caçador de demônios, que é filho de um dos reis do inferno. Também como essa herança maldita faz dele um alvo de tudo que há de ruim nesse mundo. Dragon Quest: As Aventuras de Dai. Nos meados dos anos 90, quando os animes invadiram a televisão brasileira, uma série em particular fez sucesso. Fly, o pequeno guerreiro, cativou o público não apenas pela semelhança com Dragon Ball, mas também devido à narrativa repleta de aventuras e uma trilha sonora que grudava na mente. O que muitos não sabiam na época era que esse desenho animado era, na verdade, uma adaptação de uma das séries mais icônicas dos videogames. Fly foi o nome dado no ocidente pro anime Dragon Quest, parte de uma das maiores franquias de RPG do mundo todo. O sucesso do anime foi tão grande que o protagonista Dai, como é chamado no original, se tornou uma figura tão emblemática quanto o próprio jogo que inspirou ele.
A popularidade foi tamanha que a Square Enix, a desenvolvedora do jogo, decidiu criar um jogo dedicado só à história do personagem. Além disso, o anime também recebeu um reboot recente que revisitou a história clássica, modernizando alguns aspectos, embora tenha deixado de lado a memorável trilha sonora. Castlevania. Dentre todos os jogos adaptados em animes pela Netflix, nenhum obteve tanto sucesso quanto Castlevania. Não apenas pela grandeza da franquia dos jogos, que é uma das mais tradicionais e queridas, mas também porque a adaptação da plataforma de streaming soube recriar de forma excepcional o universo gótico, atendendo minuciosamente o desejo dos fãs. A trama do anime se desenrola na longa guerra entre a família de caçadores de vampiros Belmont e o temível Drácula, mas transcende a mera luta contra o mal personificado pelo Lorde das Trevas. Profundas questões familiares e traumas do passado que ecoam por gerações são explorados, elevando a narrativa a outro patamar. Sem falar na violência gráfica brutal, design medieval incrível e fluidez de animação que deixou tudo com um tom mais sério e que combinou perfeitamente com a temática. A Netflix também anunciou esse ano Castlevania Nocturne, que vai adaptar agora mais jogos da saga, como o famoso Symphony of the Night. Danganronpa The Animation é uma adaptação condensada do jogo Danganronpa Trigger Happy Havoc, o qual marca o início da série Danganronpa. Na trama, acompanhamos Makoto Naegi, um estudante de ensino médio comum que, por um golpe da sorte, conquista uma vaga no prestigiado Colégio Topo da Esperança. Esse instituto é exclusivo para jovens que lhes conferia títulos especiais, como o de Sayaka Maizono, conhecida como Super Nível Colegial Ídolo, o que basicamente garante um futuro brilhante. Contudo, a realidade se revela sombria quando Makoto e seus amigos, após encontrar o enigmático urso Monokuma, descobrem que estão aprisionados na escola para sempre, a menos que cumpram um requisito sinistro: cometer um assassinato sem serem pegos pelos colegas, caso eles queiram escapar. Essa p*** era um jogo antes? Era. E como é que era o jogo? Você tinha que matar alguém sem ser pego. Por que não? Cyberpunk Edge Runners. Outro excelente anime da Netflix oferece uma experiência visualmente impressionante, marcada pela estética cyberpunk, repleta de neon, tecnologia avançada e violência. Muita violência. A trama segue David Martinez, um jovem de origens humildes que, após um acidente trágico, se envolve no mundo perigoso dos mercenários em Night City. Embora ambientada na mesma Night City do jogo, oferece uma história única centrada em personagens como Dave, Lucy e outros membros da sua gangue. A cidade de Night City é retratada como um pesadelo distópico, onde o dinheiro vale mais que a vida e a busca pelo poder e a sobrevivência são as principais motivações. Um cenário brutal e impiedoso com uma clara crítica ao capitalismo em seu auge. A crítica social do anime destaca a desigualdade, a corrupção das megacorporações que dominam o governo, a privatização total dos serviços públicos e a banalização da violência e da sexualidade na cidade. E a série também se concentra bastante nas lutas e confronto, com cenas de ação intensas e às vezes até chocantes. Os personagens em si são uma parte central da trama, assim como a cidade de Night City, que, como no jogo, é um dos personagens principais. Eles são diversificados e carismáticos, cada um com habilidades e cromas únicos que desempenham papéis fundamentais em suas missões. O anime oferece uma visão sombria e implacável do mundo de Cyberpunk 2077, onde a sobrevivência exige adaptação constante e escolhas difíceis. Embora a série possa ser um deleite visual e narrativo para os fãs do gênero Cyberpunk, é importante notar que também inclui elementos de sexualização que podem ser meio desconfortáveis para alguns espectadores, mas que também estava presente no jogo base. Olha, esse anime realmente é muito bom, eu até indiquei para nossa amiga aqui, que você tá curtindo? Gente, eu não botava fé, né, mas é muito bom, não tenho como negar, realmente. E caso você goste do anime, que eu acho que você vai gostar, vai conferir o jogo também, cara, que acabou de lançar DLC Phantom Liberty e também com um novo patch, nova atualização, né, 2.0, acabou mudando vários erros que estavam no jogo e agora o jogo tá bem mais liso que foi lançado e realmente tá fino. Vai lá conferir que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, essa é a nossa lista de melhores animes baseados em jogos. E se você acha que tá esquecendo algum, fala aqui pra gente nos comentários, que a gente falou no início do vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Não, tem que ser então. Sério mesmo? Sim. Tchau, Até tchau. a próxima.